Oi, bom dia. Olha o Ronaldo aí, saudades. Gente, hoje, nossa, eu senti a necessidade de vir compartilhar com vocês. É um estudo que eu tive assim um insight muito grande. Bom dia, Ronaldo. Eu tive um insight muito grande, assim, vivendo na pele, né? Eu acho que um dos motivos que a gente sempre procura ajuda é justamente porque a gente quer dominar nossas emoções, nossos instintos, entender os nossos sentimentos, né? Que é muito importante. Quando a gente entende, quando a gente compreende algo, a gente muda. Ontem mesmo eu falei para uma cliente minha, olha, não basta você chegar para um filho e falar assim, vai escovar o dente porque tem que escovar o dente. Você tem que explicar o motivo, o porquê que ele vai fazer isso e as consequências daquilo, né? Então, quando a gente deixa sempre o instinto falar mais alto e a gente age por instinto, age pela emoção, se a gente não parar, não conversar literalmente com esse sentimento, entender o que esse sentimento está querendo trazer pra gente, a gente vai viver nesse hábito do instinto, né? Mas quando a gente compreende, entende a consequência, entende a intenção positiva que tem por trás disso, ó a Salete aí, ela sabe dizer, né? Psiquiatra. Então, aí quando a gente consegue então compreender esse sentimento, é magnífico, porque a gente começa a ter clareza. E aí, naturalmente, acontece a mudança. Muitas pessoas pensam que a mudança é assim, é um milagre, é de um dia para o outro. Não, é um hábito, porque você construiu esse instinto seu com hábito. Em algum momento na sua vida você entendeu que gritar, brigar, abandonar, resolve alguma coisa. Então, a gente precisa entender essa intenção positiva para que a gente possa mudar um hábito. Então, eu até trouxe aqui algumas questões assim de começar questionando mesmo você, trazendo, né, a minha experiência, obviamente, e todo esse insight que eu tive. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é como que você reage a uma adversidade, né? No seu dia a dia. Você acordou, já bateu o dedinho lá, né, no sofá, gente, é horrível, né? Então já aconteceu, já começou o dia daquele jeito. Então como que você reage a uma crítica, por exemplo? Como que você reage a alguém que te fechou no carro, lá no trânsito, um atraso, uma roupa que você não encontra, uma pessoa que tá com cara feia, uma pessoa que chega pra você e fala alguma coisa que você não gosta. Então, primeira coisa que eu quero que você traga pro seu coração agora, pra consciência, é como que você lidar. Que emoção que vem, que sentimento que vem. Será que é uma raiva? Será que é um medo? Será que é uma insegurança? Será que é uma tristeza? Será que é uma fraqueza? Vontade já de desistir? Vontade já de recuar? Ai, não quero nem sair da cama. Ai, já vi que meu dia vai ser péssimo. Né? Então, como que você lidar com essa situação? E aí perceba que emoção que é essa. E através dessa emoção, o que o seu corpo sente? Que comportamento que você tem? Vamos pegar aqui o exemplo de uma raiva. Né? Alguém te criticou, ou alguém falou uma coisa que você não gosta, e aí você já sentiu aquela raiva, aquela emoção que veio foi uma vontade de gritar, uma vontade de xingar. Então perceba que comportamento que é esse. E aí, desse comportamento, dessa emoção, que é a raiva, o que você sentiu no seu corpo?
Então, traz para essa consciência o que você sentiu no seu corpo. Será que foi uma ansiedade? Será que você ficou sem vontade de fazer nada, paralisou? Será que aquela noite você não dormiu? Então, perceba o que ela está criando no seu corpo. Uma dor no peito, uma angústia, Perceba. E aí, agora eu quero perguntar para você o seguinte. O que realmente... Porque assim, quando a gente fala da raiva, a gente está trazendo algo superficial. Aí a gente vai perguntar agora para essa raiva, o que realmente tem por trás dessa explosão de emoção que desencadeou várias coisas, seja no seu corpo, seja físico, emocional e até mesmo espiritual, principalmente espiritual, né? Então perceba, se não está ali o orgulho ferido, né? Aquele gatilho que disparou lá atrás, lá da infância, quando minha mãe, quando alguém na escola falou que eu não ia conseguir, que eu era imprestável, que isso, que aquilo. Perceba se existe algum gatilho, mas desse gatilho que vem primeiramente antes da raiva, porque se você for tratar a raiva, você vai tratar superficialmente, e eu quero que você olhe o mais profundo dessa emoção. E será que primeiro, antes dessa raiva, não vem o orgulho? E antes mesmo do orgulho, o ego, né? O que acontece quando eu quero mostrar pra alguém que eu tô certa? O que acontece quando eu quero mostrar pra alguém as minhas habilidades? O que acontece quando eu quero mostrar pra alguém que eu preciso ser aceita? Que eu preciso estar certa, que eu preciso pertencer, que eu preciso que ela me admire, por exemplo. Então não é a raiva o causador disso tudo. A raiva é a consequência, o causador disso tudo, então, é o orgulho, né? E eu tive um insight muito grande, porque eu comecei a ler aqui vários pontos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas assim, eu quero deixar bem claro que o que tem aqui tem na Bíblia, né? Então eu poderia ficar aqui lendo o Evangelho e poderia ficar aqui lendo a Bíblia. Então qual você identificar. Fique com a minha intenção positiva, porque eu só quero passar aqui um insight que eu tive. Mas se não for sua verdade, ok, tá? Mas se por algum momento na sua vida eu te ajudar, nem que seja um pouquinho só a refletir, então eu já tô feliz. Então, diante disso que a gente está vendo aqui, eu quero ler alguns pontos que eu achei muito importante para que a gente possa refletir nisso que eu tô falando. Então aqui fala da cólera, né? O orgulho, olha, o orgulho leva a vos crer que sois mais do que é. E aí, olha só, o não poder sofrer uma comparação e vos rebaixar, vos considera o contrário de tal modo que faça o seu irmão ser diminuído. Então o que fazes? Se irrita e entrega-vos a cólera. Então, quando a gente quer mostrar que a gente está certo, quando a gente quer mostrar quero ser aceito, então só talvez, tá? Só talvez pode ser que de repente você não tá tratando o seu irmão de igual para igual. Temos nossas diferenças, um estuda mais, um estuda menos, um trabalha mais, um trabalha menos, mas somos todos iguais. Somos seres humanos que estamos aqui para buscar a evolução, buscar um caminho onde a gente se completa, indiferente de religião, de crença, né? Mas um completar o outro. E aí vem uma outra questão aqui que eu achei bem interessante, que fala assim, né? A benevolência para com os vossos semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que lhes são a manifestação.
Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo pode dar verniz dessas qualidades. O que eu entendi aqui? Entendi que, de repente, você não precisa... um modo amar, né? Que a gente dá um significado de amar, abraçar, beijar, ficar lá em casa, né? De repente, a gente pode ser educado, tratar o outro com respeito, e isso já lhe é uma prova, um verniz ali do amor, né? Então a gente começa assim, a gente começa criando esse hábito. Então, primeiramente, quando eu entendo que a minha raiva vem do orgulho, de talvez ali querer me comparar, ou ser melhor ou ser menor, ou disparar algum gatilho, de repente aqui, logo aqui nesse outro item que eu leio, traz para você o quê? O caminho para o amor. O caminho do amor é a gente desmistificar esse amor. Primeiramente, tratar o outro com respeito. Quando eu começo a criar esse hábito, eu já vou ter o primeiro passo para dominar o meu instinto da raiva, o meu instinto do orgulho, né? Aí vem aqui, ó. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridoso para com todos, indistintamente. E esforçai-vos por não mais notar aquele que já vos olham com desdém. E deixar a Deus o cuidado da justiça. Então perceba que aqui já cai, né? Totalmente aquele padrão nosso depois da raiva, que é assim, eu preciso fazer justiça, eu preciso me defender, eu preciso falar isso, preciso fazer aquilo, preciso... Não, trata todo mundo com respeito, com educação e tá tudo certo. A justiça vem divina, a justiça vem de Deus, não é? Então aqui, quando eu leio isso, eu lembro muito do meu marido, né? Que meu marido que é assim, ele é muito honesto, uma pessoa bem honesta mesmo, e no sentido assim, eu admiro esse lado dele, dele ter essa visão de tal pessoa que pode estar prejudicando ele, mas ele não muda, né? Não muda quem ele é. Então eu tenho aprendido bastante, confesso, porque eu já fui uma pessoa que quis muito fazer justiça com as minhas mãos. Eu já fui uma pessoa muito orgulhosa, eu tenho muito que tratar, né, nesse aspecto, mas eu já fui uma pessoa muito reativa, né? Então hoje eu busco mais seguir esses exemplos, e quando eu escuto isso, eu tenho essa vontade, eu tenho essa necessidade de compartilhar com você, porque eu acho que é algo transformador. Eu acho que o orgulho, a raiva, o ego, ele nos leva num ciclo vicioso tão de angústia, de aflição, de sofrimento, que eu acho que quando a gente começar a se ajudar, todos nós vamos construir um mundo melhor, né? Algo melhor para nossa vida, né? Uma única intenção de viver em busca de paz, de viver em busca de harmonia. Então eu acho muito bacana assim, eu poder estar compartilhando isso com vocês hoje, e também viver isso na pele também, não é? E então fica aqui essa dica. Aí tem um quarto e último aqui que eu anotei, que é a consequência, né, de quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Se a vossa mão ou o vosso pé não, tá aqui, ó. Mentira, não é isso, é embaixo. No sentido vulgar, o escândalo, porque quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente faz um escândalo, né? Seja pra brigar, seja pra falar do outro, seja pra falar pro outro, né? Então... aqui, ó, no sentido vulgar do escândalo, se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre na ideia de uma certa explosão de comentários. Gente, olha aqui, quantas vezes a gente sente uma emoção, uma raiva, sente um orgulho ferido, né? E aí a gente quer compartilhar com o outro. Isso é perigoso demais. Por quê? Porque você vai vender a ideia do outro que ela só existe aqui.
Ou pode até existir, aquela pessoa realmente pode ser aquilo que você criou aqui, mas isso diz respeito a ela e não a você. E quando você compartilha com o outro, você está inflamando, você está insuflando a raiva, a vingança, a discórdia. E isso vai ter uma consequência para você. Então sua garganta pode estar coçando, sua língua pode estar coçando para falar do outro. Segura, ressignifica e começa ali por você, que é o que mostra ali pra gente. Começa por você essa mudança. Quando eu mudo, tudo começa a mudar. Quando eu mudo meu modo de pensar, minha maneira de ser, então tudo começa a mudar. E aí eu até criei aqui um ciclo, né? Que quando a gente tem o ego, porque no final das contas tudo isso é ego. Então quando a gente tem o ego, aí a gente tem ali o orgulho, a gente tem a raiva, a gente tem o senso de justiça, a gente tem o escândalo e a gente tem a angústia. Agora a gente pode criar um novo ciclo, então, que no meio aqui tá o amor, e aí em cima que eu coloquei a humildade, porque quando a gente tem amor, a gente tem humildade. Eu tenho humildade para reconhecer quando eu tô errada, eu tenho humildade para reconhecer que tal coisa eu preciso ser melhor, e tá tudo bem. Então eu tenho humildade, aí eu tenho educação, eu tenho respeito, eu tenho a admiração, primeiramente de mim para mim, comigo mesma, e depois eu tenho a harmonia. Então, a gente tem esses dois ciclos que a gente pode escolher. O que você prefere escolher hoje? O que você tem colhido? Porque aquilo que você tem colhido é aquilo que você tem escolhido ser. Então, diante dessa raiva, o que será que a gente pode criar? O que a gente pode criar de rotina? Ou o que a gente pode criar de consciência para a gente adotar dois pensamentos diferentes, no mínimo, dois pensamentos diferentes? Por exemplo, a raiva. Qual que é a intenção positiva dessa raiva? Eu quero ser compreendido, eu quero ser aceito, eu quero ser respeitado. O que você pode criar nesse momento que quando você tiver raiva você vai poder lembrar? Porque você trouxe para a consciência. E aí quando você traz para a consciência não tem como você desaprender. Então o que você pode trazer para a consciência? Eu respeito a mim mesma. Eu decido hoje pela humildade e compreender que o outro é o outro, eu sou eu. Então você começa já a gerar um novo ciclo, tá? Então a mudança ela vem do comportamento, e o comportamento ele vem da compreensão. Então eu espero que hoje eu possa ter agregado em alguma coisa, mesmo que minimamente aí para você, do que foi também muito importante para mim e está sendo para mim. Então um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus.